jovens, e esse é mais um episódio do podcast Tour pelo Mundo. Hoje nós recebemos aqui para conversar, bater um papo com a Mariana Ortiz. Ela que trabalha em navios de cruzeiro há 8 anos e no último mês viveu momentos dramáticos a bordo do navio da Costa Pacífico, que se dirigia até a Europa, e foi surpreendido pela pandemia do coronavírus. O primeiro contato com a Mariana foi interessante. Eu tinha postado um stories no Instagram perguntando sobre qual é o melhor momento do seu dia ou algo parecido, e ela me respondeu, abre aspas, ter conseguido sair da Itália, fecha aspas. Eu já conhecia a Mariana dos tempos da faculdade, então fui conversar com ela e essa história você ouve agora. Olá, Mariana, muito obrigado por ceder esse tempo aqui para conversar comigo. Olá, tudo bem? Não tem problema. Tempo é o que a gente mais tem disponível nesse momento. Exatamente, né? Tá difícil. Mariana, quem é você? Fala pra gente quem é você e como você foi parar no navio. Meu nome é Mariana, eu tenho 30 anos. Quando eu terminei a faculdade, estava muito complicado achar emprego no Brasil, como ainda está. E surgiu a proposta de trabalhar em navio. Comecei em uma companhia, fui passando para outra. Eu comecei trabalhando na MSC. No ano seguinte passei para Pumantur, depois fui para Costa e nisso já estou há quase, creio que 8 anos em navio. Não, já completei 8 anos. E trabalho na contabilidade, na parte administrativa. Eu acho que eu encontrei o que eu gosto de fazer, porque é um trabalho que me satisfaz muito, que me alegra. E o bom é você teve a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, né? Tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro. Eu falava sempre pra minha mãe que eu queria conhecer 30 países antes dos 30, e eu já conheço 39. Então tá Muito ótimo. bom. E a oportunidade de aprender mais línguas e sobre outras culturas, porque, assim, em alguns navios a coisa que eu menos via era brasileiro. Então, quando eu chegava em casa, eu até esquecia, assim, alguma coisa das palavras, eu pensava em outras línguas, mas não em português. Então, isso foi muito legal, porque hoje em dia eu falo muito bem espanhol, falo muito bem inglês, falo bem italiano, entendo um pouco de alemão, consigo me comunicar bem em francês, então, tamo aí. Mas a bagagem cultural, né? Que eu acho que é muito legal. Você ter contato ali no Nossa, navio com pessoas do mundo inteiro. eu tive contato até com gente da ilha de Samoa, que eu nem sabia da existência, Nossa! antes de entrar no navio. Então, assim, é gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é canto. O que você menos espera, você vai achar lá. E nessa última viagem sua, eu acho que você foi. Todos fomos pegos de surpresa pela pandemia, né? Quer contar um pouco como tudo aconteceu? Sim, vamos lá. É meu primeiro contrato que eu estou fazendo com a Costa e, na minha opinião, é o último, porque eu não me adaptei bem à companhia, não pelo trabalho, mas literalmente, assim, vamos falar, é complicado trabalhar com italiano. É bem complicado. Então, eu já embarquei com aquela ideia, ai meu Deus, vai ser um contrato longo. E foi. A gente estava fazendo temporada brasileira, que já é super pesada, e a gente fazia Brasil, Buenos Aires e Uruguai. Então, assim, era brasileiro e argentino, era terrível. No dia 9 de março, estava programada nossa última parada no Brasil, que a gente ia sair do Brasil e ir em direção para a Europa. Nisso ia passar mais em alguns países na Europa, até chegar em Gênova, que era o nosso porto final, dia 23 de março. Tudo como planejado, navio cheio de gente. Dia 9 de março a gente saiu do Brasil. Já escutávamos sobre a pandemia, mas ainda não era uma pandemia. Ainda não estava declarado. Então, o navio saiu normalmente, até porque tinha que voltar para a Itália. Quando a gente estava no segundo dia de navegação, recebeu o comunicado que os portos italianos estavam fechados. O primeiro porto que a gente ia parar seria Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. Isso ainda era uma opção pra gente. Quando, eu não lembro que dia foi, mas era uma sexta-feira, a gente recebeu o comunicado
que a Espanha fecharia os portos na segunda-feira de manhã. Nossa. E na segunda-feira de manhã era o dia que a gente chegava nessa ilha espanhola. Então, como eu trabalhava na administração, eu tinha muito acesso a isso. E a gente tentou entrar em contato com o porto, a gente tentou entrar em contato com o governo para conseguir a liberação e não deixaram. O navio tentou correr, assim, estava balançando muito, estava terrível, mas a gente não chegou a tempo. Isso é uma pergunta, eu até acho que eu tenho curiosidade, como você trabalha nessa parte, na parte da administração, quando você viu a possibilidade, pô, vai estar tudo fechado, deu aquela angústia, como que foi esses dias pré chegar na Europa? Na realidade, assim, na minha cabeça eu falei, a gente vai ficar no meio do mar, não tem o que fazer. A gente já estava pensando assim, não sei, em como explicar isso para os passageiros, porque na minha cabeça nenhum porto ia aceitar a gente. Foi muito complicado, foi muito dinheiro envolvido nisso e foi um processo extremamente assim demorado. Um desembarque que a gente conseguiria fazer em um dia, a gente levou quase uma semana para fazer, por toda a burocracia. Como a gente não parou na Espanha, o próximo porto seria a França. A princípio, a França falou: ok, você pode desembarcar os passageiros aqui, apenas italiano não vai desembarcar aqui, vocês desembarcam na Itália. Até aí tudo bem. Quando a gente chegou em Marseille, eu lembro porque como o meu trabalho também era imigração. Eu lembro que já tava um frio do caramba, eu tava com uma jaqueta lá embaixo esperando os agentes. Eles entraram, olharam pra minha cara e falaram: ah, então, só vai desembarcar francês hoje. Eu, oi? Nossa. Aí todo mundo correu. Aí foi, aí foi um desespero, porque tem a pessoa que, minha esposa é francesa, o marido é espanhol, eles não deixavam desembarcar se você não tivesse o passaporte francês. Então, assim, foram vários casos, a gente teve que chamar a polícia para eles conversarem, averiguar cada caso, para ver quem podia e quem não podia desembarcar. E eles estavam numa coisa, assim, num desespero, que a gente ia sair de Marseille 5 horas da tarde, 2 horas da tarde eles começaram a mandar o navio sair do porto. Caramba. Então, assim, foi uma surpresa pra gente. E como foi? Saindo de. E como foi informar isso pros passageiros, né? Porque às vezes tá chegando na França, ó, gente, ó, não vai rolar. Então, não sei se você chegou a ver, mas inclusive a gente apareceu no SBT e na Globo. É muito chique, cara. Porque os argentinos começaram a filmar tudo, tudo, e eles mandavam para uma rede argentina de televisão. A coisa tomou uma proporção tão grande que isso chegou até o SBT. Chegou no SBT, chegou na Globo, começaram a falar que eles estava faltando comida, estava faltando água, Nossa. e não estava faltando nada disso. A gente nunca, nunca deixou faltar nada. Inclusive, as coisas que eles tinham que pagar antes, bebida, por exemplo, estava tudo gratuito para eles. Ah, argentinos. Sim. Antes do navio chegar, supostamente na França, a gente precisava arrumar os voos. Então, nos dias anteriores que a gente estava navegando, a gente fez como se fosse uma reunião com eles, explicando. Então, ficaram várias pessoas com computadores, pessoas, no caso, tripulantes, da recepção, os international hostess, que são as pessoas encarregadas por cada língua, o pessoal da excursão, cada um tinha o seu computador, e eles tinham que pegar os dados de passageiro por passageiro. Por exemplo, para que porto, para que aeroporto o senhor tem que ir, aonde é a sua casa, que meio de transporte você precisa, porque a gente precisava de todos os detalhes para eles saírem. Então a gente fez isso num dia, porque ia desembarcar na França. Quando chegou na França, todos eles tinham voos comprados, a gente teve que cancelar tudo, recomprar os voos para outro dia. Então, cada vez que o capitão fazia anúncio, era uma gritaria, o pessoal ia na Nossa. recepção. Teve um senhor que ele pegou um dos tripulantes pelo pescoço e a gente teve que pular em cima dele porque ele ia enforcar o menino. Sério? Sim, Caramba, cara. a situação começou a Meu ficar violenta, já Deus. saiu do nosso controle. E a gente saiu da França, navegou um dia, o navio é italiano e a Itália não estava permitindo a gente atracar nos portos. Então, aí nesse ponto, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, a gente não tem o que fazer, a gente não tem para onde ir.
não pode jogar no mar, não tem nada para fazer. Em seguida, a gente conseguiu parar em Gênova. Foi a mesma história. A gente teve que reprogramar todos os voos e os passageiros não entendiam. Eles achavam que a gente não queria fazer ou que a gente não estava permitindo o desembarque por um motivo nosso. Então, assim, era a parte pior era um ou dois passageiros que começavam a criar o tumulto. Muitos deles entendiam, mas se 2 ou 3 começam a tumultuar, aí já vira uma desgraça. E como que foi a comunicação com esses passageiros? Eles tinham acesso a tudo que estava acontecendo ali, né? E passavam todas as situações, assim, ó, a gente chegou ali, mas tá fechado. Como que era? Até para tentar acalmar os passageiros. Cada vez que a gente atracava em um porto e tinha alguma informação nova, o capitão fazia anúncio, primeiramente em italiano, e aí cada hostess de cada nacionalidade, que eram 6 no caso, cada um fazia o anúncio na sua língua e explicava todos os detalhes, que a polícia não deixou desembarcar, que as autoridades não permitiram. Só que é muito complicado e eu não tiro a razão deles porque você tá numa situação que você tá fora do seu país, que você não sabe muito bem o que tá acontecendo, porque por mais que você tenha notícia, a notícia lá dentro é diferente da notícia aqui fora. Você não tem, assim, você tem um jornal ou outro para assistir. Então eu entendo o desespero deles. E aí no desespero eles acabavam pirando, eles já nem queriam escutar mais o que a gente estava falando. Imagino. E quando a gente chegou na Itália, foram 2 dias parados em Gênova. Pouco a pouco a gente conseguiu desembarcar passageiro e aí a história já mudou. Antes a gente comprava voo para eles irem embora. A partir desse momento, quando a gente chegou na Itália, não era mais permitido eles viajarem em voo comercial. Então, além disso, a companhia começou a fretar avião para levar eles embora. Nossa, Então, era um custo muito alto, era tudo muito complicado e eles não entendiam. Eles não entendiam, eles brigavam com a gente pedia para eles se reunirem no teatro, eles gritavam, eles falavam. Eu fui xingada em tantas línguas que eu já não sei nem contar mais. E o mais difícil, acredite se quiser, foi desembarcar italiano. Sim. por quê? Porque eles achavam que eles estariam contaminados. Sendo que o primeiro contaminado, supostamente, que a gente sabe no Brasil, foi uma pessoa que veio da Itália. Sim, e depois Então, a Itália passou por tudo que passou ali, né? mas na cabeça deles, qualquer pessoa podia estar contaminada. Então, as últimas pessoas que desembarcaram foi um grupo que conseguimos colocar em 2 ônibus de italianos. Mas brasileiro foi muito problemático, porque brasileiro gritava com a gente. E a gente chegou num ponto, eu sempre mantive muito assim a minha calma, a minha paciência, porque na minha concepção o passageiro paga o meu salário. E muitas vezes as pessoas estão ali, pagam durante 2 anos para conseguir fazer um cruzeiro. Então eu faço o meu melhor para colaborar para essa semana ser perfeita. Só que chegou num ponto que já não tinha como mais. Eles gritavam com você o tempo todo e se você não gritasse, eles não te entendiam. Foi assim, acho que foi os piores 7 dias assim que a gente passou. Caramba. E quando terminou o desembarque, aí começou o problema, porque a gente descobriu que nenhum tripulante poderia desembarcar, que a gente ia ter que ficar em quarentena até que a Itália liberasse os portos. Vocês ficaram no navio, é isso? 54 dias. Ô, louco, meu Deus. E como tava sua família aqui, os seus amigos aqui no Brasil? Então, quando eu saí no dia 9, a minha mãe já estava assim, nossa, mas está acontecendo alguma coisa na China, nossa, mas está chegando na Europa. Mas ninguém ainda estava se preocupando. Quando a gente chegou na Europa, que aí a gente descobriu que não ia poder ir embora, a minha família começou, o que que a gente faz? A gente liga na embaixada, a gente chama, sei lá, o que que a gente faz? Mas não tinha o que fazer. A gente ligou, os próprios tripulantes brasileiros, a gente entrou em contato com a embaixada na Itália e a resposta deles foi: desculpa, a gente não pode fazer nada. A gente não vai voltar com vocês para o Brasil porque vocês chegaram na Itália, Nossa. porque era um risco de contágio. Então a gente ficou trancados. Eu conto 54 dias porque desde o dia 9 de março até o dia que eu desembarquei, a gente não podia colocar o pé para fora do navio. E a gente tinha que. Você podia sair da sua cabine para trabalhar,
mas você tinha que voltar para sua cabine. E depois que acabou de desembarcar os passageiros, a gente passou alguns dias em isolamento total, com as pessoas entregando comida na porta. Era como se fosse, não sei, um presídio. Eles vinham, eles colocavam a comida na sua porta, você pegava, comia, colocava fora de novo, roupa de cama, qualquer coisa que você precisasse, eles deixavam na porta para você. Quando a situação foi melhorando um pouco, aí eles liberaram 45 minutos para a gente tomar café, 45 no almoço e 45 na janta. Mas terminou esses 45 minutos, você tinha que estar de volta na sua cabine. Então era uma coisa assim, imagina você trancado num quarto, sem ninguém, sem ter com quem conversar. Era terrível. Foram dias complicados. O que você sentiu, assim? O que passou na sua cabeça? Você achava assim, mano, já era, ferrou tudo. Ou vocês ainda mantinham alguma esperança de sair, do problema ser solucionado mais rapidamente? Olha, Arthur, eu vou ser sincera, eu sentia raiva, porque eu embarquei muito contrariada. Eu já embarquei com aquele pensamento, por que que eu estou embarcando? E não sei, eu já estava com o pé atrás lá atrás. Mas eu sentia muita raiva, eu ficava, o que que eu vim fazer aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Mas a situação, cada dia pior. Eu ligava para minha mãe, eu tentava não falar, mas a gente tinha acesso aos jornais italianos. O que vocês ficaram sabendo do que aconteceu na Itália não foi nem metade do que aconteceu realmente na Itália. Sério? Então, sim, a gente imaginou que a gente só ia sair dali, não sei. A gente brincava, entre os brasileiros a gente falava, vamos preparar a festa junina, porque antes de agosto a gente não sai daqui. A Mas situação lá foi bem pior. eu fiquei meio que agora curioso, assim. A gente viu, acho que a gravidade do vírus com os relatos da Itália, que foi o primeiro país que teve uma crise mesmo, depois da China, mas a China, como um país mais fechado, a gente não tinha tanto acesso como um país ocidental, que é a Itália. E explica qual a diferença, assim, o que a gente viu aqui e lá você viu, tipo, caramba, é pior. Por exemplo, eles falavam aqui nos jornais que tinha muitas mortes, que tinha recorde de morte por dia, mas a situação lá estava assim. O hospital de lá, quando as pessoas reclamam do SUS, as pessoas não entendem o que é um hospital fora do Brasil. Eu já tive alguns problemas, já passei por hospitais em outras partes, e eu admiro o SUS pelo trabalho deles. Por mais problemas que tenha, eu admiro. E na Itália eles começaram. A gente tem que escolher quem vai morrer, quem vai viver. Então chegava uma pessoa jovem com o coronavírus, eles pegavam um idoso que estava na UTI com respirador, literalmente pegavam esse idoso e colocavam na rua. Só que colocavam na rua num frio de 2, 3 graus. Ô, Então loucos. esse idoso morria na rua. E assim, conforme você, assim, eu não olhava porque eu não saí do navio, mas os jornais passavam atrás dos hospitais, você via corpos acumulados. E nas ruas, muitos asilos, as pessoas que cuidavam desses asilos simplesmente foram embora e deixaram os idosos. Então teve um asilo que eles entraram, tinha mais de 20 idosos mortos, alguns por inanição, outros por frio, outros por corona, entendeu? Mas porque as pessoas simplesmente abandonavam. Então Nossa. era bem triste de ver a situação, assim. Eu acho que claro que eles maquiaram um pouco para chegar no resto do mundo, né? Imagina você ali dentro do navio, sem poder sem ter o que fazer, sem ter essa expectativa de volta também, né? Eu eu comecei a ficar muito tranquila, assim, chegou num ponto que eu falei, ok, a gente tá bem aqui. O nosso navio foi um dos únicos, posso dizer mundialmente falando, foi um dos únicos navios que não teve pessoas contagiadas. A Costa teve 3 navios, Eu ia até perguntar acredito. isso agora, porque todo mundo sempre remete ao Diamond Princess, que teve aqueles casos. Ali então não Sim, teve ninguém. ali não teve ninguém contagiado, entendeu? Foram 3 navios. Se eu não me engano, a Costa tem 12 navios, creio. Então nós fomos os únicos 3 que não tiveram pessoas contagiadas ou suspeitas. E muitos outros navios, a companhia que eu trabalhava anteriormente, acho que acredito que teve um navio só que não tinha ninguém contaminado, porque querendo ou não,
é um meio de contágio muito rápido. Ali dentro é ar-condicionado. Quando começou essa pandemia, a maioria dos navios ou estavam indo da América do Sul para a Europa ou da América do Sul para o Caribe. Então foi um momento assim de travessia, tudo para contagiar, entendeu? Tudo para aumentar esse contágio, vamos falar assim. E o problema maior é que alguns países, Filipinas, Indonésia, muito tripulante são desses países. Então a companhia não podia fretar um avião. Eles resolveram ir com o navio para Filipinas. Sério? Sim. Não, se você procurar na internet, você colocar o Porto de Manila, você vai ver que tem muitos navios atracados. Porque eu creio que todas as companhias enviaram pelo menos um navio para levar os tripulantes de volta. Então, a Costa resolveu fazer isso também. Eles juntaram esses 3 navios que não estavam contaminados para mandar os tripulantes indonesianos e filipinos de volta para a Indonésia. Só que nesse meio tempo, embarcou um médico italiano novo. Eu não sei o que aconteceu, porque não era no meu navio, mas um médico embarcou e passou alguns dias e a gente descobriu que ele estava contaminado. Nossa. Então aí foi uma preocupação, porque todo mundo já estava mesclado, a tripulação já estava mesclada entre si, dos 2 navios, e a questão que a gente ficou perguntando para eles foi como que eles tiveram esse ato de responsabilidade de, no meio de uma situação dessa, resolver embarcar uma pessoa. Não, E exato, né? eles nunca responderam. O que eles começaram a fazer foi teste rápido, para ver se quem estava contaminado, quem não estava, e começou a isolar quem estivesse contaminado. No meu navio, graças a Deus, não teve problema. Tanto é que quando eu saí de lá, posso dizer que 60% do que sobrou era indiano, porque a Índia está totalmente fechada para receber tripulante. E algumas pessoas, por exemplo, o capitão, pessoal que trabalha na casa de máquinas, que são italianos. Sim. Até isso que eu queria perguntar pra você, do dia que você conseguiu sair do navio, como que foi? Você ficou um tempo ainda na Itália ou saiu e foi direto para o aeroporto? Como que foi? Eu já não acreditava mais. Porque, primeiramente, meu chefe me falou no dia 18 de abril que eu desembarcaria no dia 22. Então, eu preparei minha mala, eu tava toda feliz, assim. Eu falei, nossa, eu vou embora. Chegou no dia 21, o meu voo foi cancelado. Meu Passaram Deus. pro dia 24, o voo foi cancelado. Dia 26, mesma coisa. Dia 29, aí eu já tinha colocado na minha cabeça, ok, não tem voo, não vou embora. Quando ele falou, não, agora a gente conseguiu um voo pro dia 8, foi aquela história, eu só acredito vendo. Então até o dia 7 eu tava totalmente incrédula, assim, se me derem meu passaporte, tudo bem. E foi isso que aconteceu. No dia 7 eles chamaram, não, ó, todo mundo vai desembarcar, só que a gente ficou um dia no hotel na Itália, porque a gente estava numa cidade que chama La Spezia e o nosso voo sairia de Roma, dava umas 6 horas de viagem. Então a gente saiu com antecedência de La Spezia, passamos uma noite no hotel e no dia seguinte era o nosso voo. Nesse ponto eu já não fiquei preocupada, porque quando a gente chegou no hotel, o recepcionista falou, ele falou, a gente já tá na fase 2, vocês podem sair, os restaurantes inclusive estão abertos, você não pode comer dentro do restaurante, mas você pode comer, pegar comida para levar. É só pra deixar claro, esse dia 8 agora é 8 de maio, isso? Sim, 8 de Foi maio. agora. Sim, eu cheguei sábado. Meu Deus. Então você estava esse tempo todo, até a semana passada, vamos dizer, dentro do navio. Sim, basicamente. Comendo curry. Pô, Eu graças a não vi Deus a você hora de voltou. chegar e comer uma comida brasileira. Agora, você tá em meio que inverter um pouco a moeda, né? Porque você estava ali na Itália quando os casos estavam crescendo, estavam chegando perto do pico, passou o pico. Você chegou aqui no Brasil, a gente tá com recordes de mortes, beirando seus 800, quase 900 mortes dia. É, como foi o sentimento? Meio que reviver tudo isso? Como foi? Na verdade, no dia 7, quando eles falaram, você vai desembarcar, eu já tava com aquele pensamento, nossa, mas agora é melhor ficar aqui. Porque a situação aqui tá melhor. Pegou o pior dos dois mundos, cara. Sim, porque a Itália, nesse ponto, hoje, a Itália já tá aberta. Assim, controladamente, você não pode ter aglomeração, mas você pode caminhar na praia,
você pode ir no supermercado, você pode comprar uma pizza. Tanto é que a gente comprou uma pizza, ficou sentado todo mundo distante um do outro. A gente comprou cerveja, ficou bebendo, mas ninguém fala nada. Se você não estiver perto, se você fizer aglomeração, a polícia vai te parar e pedir para vocês afastarem. Mas caso contrário, se você estiver respeitando as regras, estiver de máscara e luva, para eles tudo bem. E aí agora que eu cheguei aqui, eu falei, uau, pronto, saí da boca do dragão e cheguei na outra boca, né? E como você viu Então, os brasileiros, tipo, você que viu o outro lado, vamos dizer assim, você viu ali na Itália, passou por tudo que passou. Você chega aqui no Brasil, de estar no ápice, a gente está no meio de uma crise política, tem os seus negacionistas ainda que falam que a pandemia não existe, é invenção chinesa, que... como que tá sendo essa experiência para você? então, o que o nosso querido presidente falou, que isso é só uma gripe, foi o que o presidente da Itália falou no começo. Sim. E quando começou a ter os recordes de mortes na Itália, ele fez outra. Não é discurso. Aí não lembro a palavra, mas ele falou para a população novamente que não, que tinha que ser feito alguma coisa, que não era só uma gripe. E aí a Itália fechou totalmente. Pessoal, só uma correção aqui na nossa conversa. Quando falamos do presidente da Itália, na real estamos nos referindo ao prefeito de Milão, que apoiou a campanha Milão não para. Ok? Corrigido? Vamos voltar para lá. Mas não foi assim, algumas coisas podem abrir. Não, totalmente fechada. E para mim, ao meu ponto de vista, é isso que as pessoas aqui não estão entendendo. Porque a parte da crise política, parece que as pessoas estão esperando sofrer na pele para ver o problema assim, não, o problema é real. Entendeu? Porque para mim, se tivessem respeitado, se tivessem imposto uma quarentena anteriormente, a situação já estaria mais controlada. Mas nesse caso que uma parte está em quarentena, outra parte não, isso não vai funcionar. Vai continuar assim, entendeu? Então, assim, eu falo vendo de fora. Eu vim de um lugar que estava crítico e eu vi o modo como eles controlaram. Mas é esse o problema. Enquanto tem essa crise política que você não consegue, nem eles se acordam entre eles, a coisa não vai resolver. Entendeu? Enquanto tiver presidente brigando com o governador, as coisas não vão resolver. Enquanto houver manifestações contra enfermeiros, acho que não vai resolver Gente, mesmo. isso é absurdo. E assim, minha mãe é enfermeira, então a parte de tudo isso, eu me preocupo por ela, entendeu? Eu vejo o lado dela. Gente, é muito complicado. Se você vê o respeito que as pessoas tinham pelos enfermeiros na Europa, assim que eu digo na Espanha e na Itália, é absurdo o que eles fazem no Brasil, Lamentável, né? É entendeu? triste. É ridículo, então não tem explicação. Eu queria falar um pouco do futuro. Os transatlânticos, os navios, foram mais afetados do que a própria empresa aérea. Como você vê o Sim. mercado pós-pandemia? Então, isso é um problema, uma preocupação. E, sinceramente, assim, conversando com o meu chefe, conversando com alguns amigos, a gente não acredita que os navios vão voltar à operação normal antes do final do ano, se voltarem, porque tem muita companhia, assim, as companhias de cruzeiro, se você pensa na costa, você tem que pensar a Carnival por trás dela, porque a Carnival, que é uma empresa muito grande, ela é dona da Costa, ela é dona da Carnival, ela é dona de várias outras marcas. E a Royal Caribbean também. Então, assim, as empresas que têm esse respaldo de uma grande companhia por trás, eu acredito que até conseguem se manter, vamos dizer assim, sobreviver. Mas companhia pequena, lamentavelmente, vai acabar assim vendendo navio ou vendendo a própria companhia para outra marca, porque foi muito dinheiro perdido. Você imagina que todas as companhias tiveram que repatriar os passageiros e tripulantes. E quando eu digo repatriar, não é botar em um voo comercial de 500 euros, é você fretar um avião. Então, ou você fretar um avião, ou você ter que dar um jeito de alguma forma para mandar eles embora. Então, isso tem um custo. Isso tem um custo altíssimo. Um avião, transporte deles do navio até o aeroporto, a questão de comida.
entendeu? Muita coisa foi perdida. E a parte dos cancelamentos de todo esse tempo, que eles tiveram que devolver dinheiro. Os passageiros que estavam na travessia com a gente, eles receberam cada um 300 euros, como se fosse uma compensação, e receberam um cruzeiro gratuito. Então, isso é um custo. A Sim. empresa, obviamente, diminuiu o salário nosso, muitas coisas vão mudar. Eu tenho certeza que quando voltar, se voltar, muita coisa vai estar diferente. Eles vão estar com salários um pouco menores, provavelmente não vão voltar todos os navios. Eu não sei o que pensar ainda. Não... Na Europa, que a situação está melhorando, eles já estão falando em voltar a operação em agosto. Agosto, se não me engano. Tem umas perguntas aqui que vieram do Instagram, Mariana. A Luísa, eu não tenho o sobrenome dela no perfil, mas ela perguntou se existe um protocolo de segurança em casos desses, em casos de pandemia. Existe, existe. Bom, são níveis. No nosso caso, como nós não tínhamos nenhuma pessoa contagiada, era obrigatório tomar a temperatura uma vez por dia. Então, tripulação e passageiro, a gente controlava. Qualquer passageiro que tivesse qualquer sintoma podia descer no hospital e ali já estaria isolado, até que a gente tivesse uma resposta. Os navios que estavam com pessoas contagiadas, que já estão no nível mais elevado, esses sim, tinham que separar. Você tem que reorganizar as cabines para conseguir liberar uma parte do navio para você conseguir isolar as pessoas que estão contaminadas. Então, assim, você vai colocar a pessoa na cabine, é a mesma questão que eu fiquei. Comida entregando na porta, tudo que for dessas pessoas. Dentro do navio, eles usam água quente para tudo. Então, tudo muito bem esterilizado, tudo muito bem limpo. E de preferência, deixar todo mundo em cabines externas, que tenham ventilação. Não somente de ar-condicionado, entendeu? Que tenha um balcão ou uma janela, alguma coisa. E protocolo também na hora da saída. Todo mundo tem que ter como se fosse um certificado sanitário. Na saída na Itália ficava um médico na porta, também controlando a situação, e para a tripulação também. Tá? Agora no final eles começaram a tomar 2 vezes por dia a nossa temperatura. As regras mudam um pouco de acordo do porto e do país que você está. Mas na Itália era isso. Nos Estados Unidos eu sei que é muito mais restrito, que ninguém pode sair da cabine, que eles passam esses, como se fosse para dedetizar os corredores. Aí depende de país para país. Entendi. Tem outra pergunta aqui do Rogério Silveira. Tinha uma viagem de cruzeiro marcada. Deve cancelar ou deve esperar para remarcar para o ano que vem? Eu acho que sim, cancelar, ele vai demorar um pouco para ter esse dinheiro de volta. Mas se ele não tem pressa, eu deixaria, eu esperaria. Porque, querendo ou não, cara, turismo é uma coisa que não para, Não, com certeza. entendeu? Então, assim que voltar, as coisas vão voltar ao normal. E a ideia deles, assim, é reorganizar da melhor forma possível. Se ele não tem pressa, ele espere. Até porque se ele esperar, ele vai provavelmente ganhar alguns bônus dentro do navio. Um drink grátis aí. Sim, bebida gratuita, um pacotinho de bebida, né? Então, a gente nunca reclama. Aí é outra questão, até porque se ele cancela, com o valor que o dólar tá agora, eu Acho que não não sei nem se compensa. compensaria. Tá certo. Entendeu? Eu aguentaria esse cruzeiro aí até o ano que vem. Então, Rogério, aguenta, segura as pontas Aguenta aí. firme, cara. Aguenta firme. Tem a última aqui, a Juliana Artuso. Ela mandou algumas perguntas, mas a maioria acho que você já respondeu aqui nessa entrevista. Juliana Artuso, que é do canal Virando Gringa, uma influencer aí. Ela fala sobre viagem, intercâmbio. Muito obrigado, Juliana, pela sua pergunta. Ela escreveu: o governo da Itália ajudou o staff do navio? Hum, então, é uma questão complicada, porque o governo da Itália, ao mesmo tempo que eles queriam ajudar, eles tinham que ter aquela proteção do lado deles. Eles sabiam que as pessoas do navio não estavam contaminadas, mas simplesmente eles não podiam abrir as portas, simplesmente assim, saiam, entendeu?
eles tinham que ter um certo controle. Eu entendo totalmente essa questão. Cada vez que você chegava em um porto italiano, porque nós paramos em 3 portos diferentes, cada porto tinha suas regras. O último porto que a gente permaneceu mais dias, inclusive o navio está atracado até agora, que foi o porto de La Spezia, ele entregou, assim, numa reunião com o capitão, o hotel director e o médico do navio, as regras do protocolo que deveria seguir. Se a companhia seguisse esses protocolos, não teria problema nenhum, porque eles continuaram abastecendo comida, água, eles deixaram portas abertas pra gente. Então, assim, nesse sentido, eles foram muito proativos em ajudar, entendeu? Eu acho que o que complicava um pouco mesmo eram as atitudes da companhia, não do porto italiano. Muito obrigado, Mariana. Acho que foi muito Imagina. legal a conversa. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter parado aqui para conversar. E eu espero de coração que a gente volte a se falar aqui mais pra frente, quando tudo isso passar, falando sobre uma viagem muito legal, falando sobre cruzeiro, sobre o navio, em outras situações. E a gente fica, eu pelo menos fico muito feliz por você ter chegado em segurança aqui. Muito obrigada. E fica para uma próxima dica aí. A gente pode fazer de como trabalhar a bordo. Nossa, Muita isso gente pergunta. eu acho que esse é um tema fantástico pra gente conversar. Eu acho que tem, então já tá marcado, ó, quando tudo isso passar, quando tiver tudo certo, a gente vai conversar de como trabalhar a bordo. Fechou? Isso, pode ser. Beleza. Mariana, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Imagina. Valeu. Obrigada. Se podemos tirar uma lição de tudo que a Mariana falou, é da gravidade da pandemia e seus impactos na vida das pessoas, seja pela saúde ou na economia. E esses temas não são excludentes, por isso, se puder, fique em casa. Quanto mais pessoas ficarem em casa, mais rápido podemos voltar e correr atrás do prejuízo. E para ajudar nesse momento, aqui no podcast já há 2 conteúdos do Tour pela Casa, episódios especiais para você viajar sem sair de casa. E para acompanhar todas as novidades do podcast, me siga no Instagram, @tournunes, e nos vemos lá.